Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Flávia Biolchini e eu tenho feito vídeos semanais sobre o seu direito de uma forma descomplicada. Então, se você não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, de dar aquele joinha e também de ativar as notificações. Hoje eu vou falar sobre um tema que muitos de vocês têm curiosidade, o famoso planejamento previdenciário. Tá, mas o que é um planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário nada mais é do que um estudo de todo o seu histórico previdenciário, ou seja, todo o seu período contributivo desde o seu primeiro vínculo, né, de trabalho. E ele é elaborado pelo um advogado previdenciarista, né, um advogado especializado, né, nessa questão de previdenciário, aonde ele vai poder estar analisando, né, todo o seu histórico previdenciário, todos os seus vínculos, né? Enfim, vamos começar então por tópicos, né? O porquê seria tão fundamental fazer um planejamento previdenciário. Primeiro tópico, para você saber o melhor momento de requerer, né, a sua aposentadoria. Como assim? Muitas pessoas levam a aposentadoria simplesmente em algo automático, um fato que simplesmente acontece, porém não é assim. A gente trabalha ao longo da nossa vida, né? Fica anos trabalhando, contribuindo, para justamente ter o nosso momento ali de descanso. E muitas das vezes isso não ocorre justamente por não ter uma programação adequada dessa aposentadoria. Então, o que seria o melhor momento, né, para poder requerer essa aposentadoria? No planejamento previdenciário, a gente consegue estar analisando, junto ao seu período contributivo, né, quando você atingiria os requisitos, né, daquela aposentadoria. E muito mais do que apenas solicitar essa aposentadoria, é poder programar o valor, né, e a idade que você deseja ter essa aposentadoria. Com a reforma da Previdência vai modificar um pouco, entretanto, ainda existem as regras de transição para os antigos filiados, né, na regra antiga. Então, junto com a regra de transição, ainda tem chance de você poder aposentar dentre essas regras. Por exemplo, numa regra de transição, né, nós temos a 100%, com pedágio de 100%, aonde não aplica o fator previdenciário, aonde a sua aposentadoria pode chegar a um valor dobrado, né, o dobro do valor que você receberia numa aposentadoria comum. Por isso é muito importante fazer um planejamento para você poder justamente se programar. Por exemplo, tem pessoas que desejam se aposentar pelo teto, então o ideal é estar fazendo um planejamento para ver o quanto vai precisar contribuir, quantos anos vai precisar contribuir naquele valor para, enfim, poder alcançar, né, a tão almejada aposentadoria. Inclusive, porque muitas pessoas levam nesse modo automático, como eu mesma falei no início do vídeo, acaba não tendo uma aposentadoria vantajosa e muitos, ao invés de descansar como sempre sonhou, né, no momento da aposentadoria, acaba tendo que arrumar outro trabalho ou outra forma, né, de poder ter aí uma renda melhor para estar vivendo. Então, a aposentadoria, como muitas pessoas pensam, não é algo automático, né, e garantido da sua vida. A aposentadoria ela deve ser planejada e não simplesmente preencher os requisitos, vou solicitar qualquer uma. É você entender e saber o que você está solicitando. Um segundo ponto, né, é justamente de poder manter a atualização, né, o CNIS de forma correta. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É lá que vai constar todo o seu histórico e o seu período contributivo, desde o seu primeiro vínculo ao seu último vínculo, né, caso tenha parado de trabalhar ou já está querendo solicitar essa aposentadoria, e até mesmo os vínculos como autônomo, contribuinte facultativo, né, MEI, tudo consta nesse CNIS. Tá? Então, a importância do planejamento nessa questão muitas das vezes quando você puxa um CNIS, já aconteceu isso comigo, eu puxei um CNIS já de diversos clientes, tinha lá PEST, que é período extemporâneo, outras siglas também que tem, né? Que tem lá IRENDPEC, né? Que fala que tem alguma pendência naquele vínculo, algum erro. Isso são coisas que precisam ser sanadas. E num planejamento previdenciário, o seu advogado, né, vai pontuar
cada siglazinha que tiver, né, caso tenha no seu CNIS, e o que você necessita para poder corrigir aquele CNIS, né? É muito importante você manter o seu CNIS corrigido e atualizado. Ah, mas por quê, Flávio? Por um seguinte, o INSS, quando ele vai analisar, né, quando você solicita sua aposentadoria, ele vai analisar com o CNIS. Ele vai puxar o seu CNIS lá, né, ou o extrato previdenciário, como muitos chamam. E na hora que ele puxar aquele extrato, ele vai fazer com base, né, com aqueles vínculos que estão lá daquela forma e vai te dar a aposentadoria. Tá, mas aí você tem peste, né, não comprovou aquele valor, é um período extemporâneo, tem um IREC-PEND, uma pendência, né, e outras siglas ali, ou até mesmo uma ou duas siglas. Então, aquele período que tem algum erro que é passível de correção, não vai ser constado. Então pode ser que aqueles vínculos que você acha que está garantido no seu tempo, né, para poder estar ali aposentando, pode ser que não seja contado, justamente por estar ali com essa sigla, porque o INSS vai interpretar da seguinte forma: ali tem um erro. Então, se esse vínculo aqui tem um erro, foi contribuído de forma errada, ou não tem uma comprovação desse vínculo, eu não vou contar ele para aposentadoria dessa pessoa. Então, vai diminuir tempo, vai diminuir valor. Enfim, então precisa estar sempre atento na atualização e correção desse CNIS. Terceiro ponto muito importante, a questão de valor, né? Muitas das vezes a gente faz ali o planejamento, né? A maioria faz exatamente por isso, para poder saber o valor da aposentadoria ou como será. Como eu falei no tópico anterior sobre a atualização e correção do CNIS, muitas das vezes pode ser que a sua remuneração tenha sido lançada no CNIS de forma errada. Ou seja, você contribuiu em cima de 4 mil e lá consta 3 mil, 2 mil. Então isso vai interferir no seu valor. Muitas das vezes existem segurados, né, que tem dois vínculos, né, trabalham em dois empregos ao mesmo tempo. Aquele tempo que você trabalhou junto vai contar apenas como um tempo, porém os salários somam, a sua contribuição vai ser somada de um salário com o outro, ou seja, vai majorar, vai aumentar, né, o valor do seu benefício. Então é importante estar atento nisso também. E na questão do valor da simulação, é muito importante por um seguinte: com qual valor você deseja se aposentar? Um salário mínimo, 3 mil reais ou sobre o teto? Então, nesse planejamento, a gente consegue simular, né, possíveis aposentadorias e qual valor você vai poder chegar. Por exemplo, fizemos o planejamento, né, fizemos a simulação de cálculo. Daqui a 10 anos, essa pessoa vai ter direito a se aposentar, vamos pôr no pedágio de 50%. E aí, mas nesse pedágio de 50%, daqui a 10 anos está dando uma média de 4 mil reais para essa pessoa. Então, o que a gente faz? Eu vou simular o seguinte: eu simulo aquela aposentadoria, tá? Com o salário mínimo, com o salário de 4 mil, que seria o salário futuro, e com o salário sobre o teto. Mas o que seria isso? Seria a contribuição em cada valor que eu falei. Você contribuindo sobre um salário mínimo, você contribuindo sobre a média salarial de que seria o valor que você aposentaria, e você contribuindo sobre o valor do teto. E aí vai estar o seguinte nessa tabela: quanto você receberá pagando sobre o salário mínimo, sobre 4 mil, se vai aumentar alguma coisa ou não, e sobre o teto, que provavelmente vai aumentar. E ali também tem quanto tempo você vai reaver esse tempo que contribuiu. Então é muito importante estar analisando isso. Ah, mas eu quero me aposentar sobre o teto, Flávio, vou me aposentar daqui a 5 anos. Se você contribuiu sobre o salário mínimo a vida inteira, provavelmente, mesmo que você contribua sobre o teto, teria que fazer um cálculo para poder ver o quanto você conseguiria receber. Então, você precisa se programar, contribuir de acordo com um determinado valor para poder atingir o valor que você deseja. Eu não sei se está muito claro para vocês, mas muitas das pessoas chegam assim: eu vou me aposentar daqui a 2 anos, então agora eu vou contribuir acima do teto. Perda de dinheiro, vocês vão perder dinheiro. Por quê? Porque se você contribuir acima do teto, não vai constar o valor acima do teto para vocês se aposentarem. Vai estar limitado ao valor do teto, que hoje em dia é 7 mil e uns quebrados. Não vou saber exato aqui. Mas se você contribuir com 8 mil, os valores a mais que você contribuiu não vai entrar para fim de cálculo. Só até o teto.
tá bom? Ah, mas aí eu quero, não vou pagar então acima, no teto. Tá, mas aí você tem que analisar se isso vai interferir positivamente no seu saldo. Então você tem que analisar todo o seu histórico, todo o seu valor. Pra quê? Pra te dar uma posição correta, pra você não gastar dinheiro à toa contribuindo a mais sem necessidade. Ah, mas eu quero contribuir 4.000, tá? Mas será que vai ser positivo contribuir 4.000? Não seria melhor você fazer um cálculo ali para poder ver se esse dinheiro vai impactar positivamente a sua aposentadoria? Então, são coisas que devem ser analisadas. Por isso é muito bom fazer um planejamento previdenciário. E muito do que fala um planejamento previdenciário não é apenas para quem está para se aposentar, não. Pelo contrário, o planejamento previdenciário você deve fazer logo no início da sua vida. Pessoas jovens, tá? Por quê? Por um seguinte, gente. Como é que você vai tentar salvar a sua vida previdenciária faltando um ano para se aposentar? Conseguem compreender? O ideal é a gente estar fazendo o planejamento quanto antes. Para quê? Para poder justamente se programar e conseguir aposentar da forma que a gente deseja, né? Do valor que você almeja, tá? Não que quem estiver próximo de se aposentar não seja bom. É bom fazer justamente para poder analisar qual o valor a gente consegue fazer a sua RMI, né? Então é muito importante estar fazendo isso, principalmente por questões de valores. Quarto ponto e muito importante, para você já conseguir separar toda a documentação para comprovar aquele tempo de contribuição. Como eu já falei, o INSS vai analisar diante do CNIS. Entretanto, se você se programar antes, olha aqui o pulo do gato, tá? Você vai juntar toda essa documentação, termo de rescisão de contrato de trabalho, carteira de trabalho, contrato de trabalho, extrato de contribuição, olerites, contra-cheques, enfim, né? Vai depender de cada caso. Muitas das vezes, como eu falei, tem as siglas passíveis de correção junto ao CNIS. Então é muito importante ter toda a documentação para poder comprovar aquele tempo. Para quê? Para aquele tempo ser comprovado. Ah, mas aí a gente vai fazer isso no ato da aposentadoria? Pode. Você pode corrigir o seu CNIS no momento de solicitar a aposentadoria. Entretanto, se você manter o seu CNIS atualizado, né, corrigido, é muito mais fácil quando for solicitar a aposentadoria, porque você vai estar sempre mantendo atualizado, né? Acontece de muita gente que tem períodos muito antigos, né, de perder documento ou não ter documento. Então é importante você já se programar, né, para futuramente não precisar perder aquele tempo por falta de documentação, ou por não saber onde está, ou por não ter se programado. Então, um ponto muito positivo do planejamento previdenciário é que ali a gente vai especificar os documentos que necessitariam. Geralmente a gente já pede esses documentos, né, para poder fazer o planejamento, porque aí consegue pegar, corrige vínculo. Muitas das vezes o CNIS não tem data de entrada e nem data de saída do vínculo, ou errado. É muito comum ter a data errada de saída no CNIS, ou nem ter. Então a gente pega ali a carteira de trabalho ou o termo de rescisão do contrato de trabalho e corrige, né, no sistema que a gente faz o cálculo para poder contabilizar de forma correta, né? E aí até mesmo depois, no ato da aposentadoria ou anterior na correção de CNIS, solicitar essa correção da data ou de inclusão de data. Ah, tá, mas o que mais pode ocorrer? Muitas das vezes também o INSS não coloca um vínculo. Ah, eu trabalhei numa panificadora. Tá, mas cadê essa panificadora no vínculo? Muitas das vezes não consta, né? Então, você pede a inclusão do vínculo. Então, por isso que é muito importante fazer um planejamento previdenciário e ter um advogado previdenciarista para poder estar organizando, né? Programando essas coisas para você. Porque tem particularidades que às vezes é muito mais do que apenas solicitar uma aposentadoria, é corrigir aquele vínculo, é incluir um vínculo, é arrumar uma contribuição, né, um valor de contribuição. Então vai muito além, né, de apenas solicitar, porque você programando antes, você vai ter toda a documentação, você vai ter tempo para poder ir atrás dessa documentação, né? Quinto ponto, muito, acho que é um dos mais importantes, né, para mim, ao meu ver, que é o seguinte: com vocês organizando, fazendo um planejamento previdenciário e arrumando toda a documentação antes, o seu processo vai ser muito mais rápido. Sim, como eu já falei, o CNIS, né, é a base do INSS para poder fazer ali o cálculo e deferir o benefício de aposentadoria.
E com você fazendo isso antes, organizando tudo antes, o tempo de resposta do INSS vai ser muito mais rápido, porque se você tiver um CNIS corrigido e atualizado, o que vai ocorrer? Quando o INSS pegar ali o seu CNIS para poder deferir o seu benefício de aposentadoria, ele não vai precisar abrir exigência. Vai estar tudo ali, ele não vai indeferir porque o seu CNIS está com algum erro, alguma sigla acusando erro. Não vai, por quê? Porque já vai estar corrigido. Você corrige antes, ou então você pode até mesmo solicitar a aposentadoria, mas especificando em cada tópico e colocando a documentação. O que eu vejo muitas das vezes é clientes que não sabiam, isso é normal, tá, gente? Às vezes não saber disso, de solicitar uma aposentadoria, né? E aí o INSS tá lá, aberta a exigência. Está aberta essa exigência para poder cumprir, né, cumprimento de exigência, para poder cumprir a apresentação de tal documento para poder comprovar tal vínculo ou comprovar um tempo especial, né? Então é muito importante que você já tenha isso em mãos ou que já tenha corrigido esse CNIS para quando solicitar o INSS diferir mais rápido. Ou seja, você vai ter um benefício aí mais rápido do que os outros. Por quê? Porque demora em média 90 dias um processo administrativo. E quando abre um cumprimento de exigência, vai demorar mais 30 dias, né? Então, você vai receber em um tempo hábil, você vai conseguir o seu benefício em tempo hábil. Então, você vai ter uma diminuição aí, né, do seu tempo para poder ter uma resposta positiva do INSS. Lembrando que pode ocorrer, tá? De mesmo que tá tudo atualizado, o INSS indeferir. Às vezes ocorre e necessita procurar aí a justiça. Entretanto, se você tem um CNIS atualizado, corrigido e toda a documentação bonitinha, gente, coisa linda, vocês vão conseguir o benefício muito mais rápido. Porque o INSS vai lá, vai puxar o seu CNIS. Opa, peraí. Todos os vínculos, nenhuma sigla. Joguei aqui, já saiu o cálculo, já saiu data, tempo, tal. Perfeito. Vai deferir. Então vai ser muito mais rápido do que ficar abrindo exigências, né, com pendências e afins. Então por isso que é muito importante, né, o tópico anterior que eu falei, de ter toda a documentação organizada, principalmente para quem também tem tempo especial, né, que seria os agentes insalubres e periculosos, né, com o PPP, né, PPP, que você pega junto à empresa, que ali vai pegar e vai falar o seu tempo especial, né, os agentes que você foi exposto, né, o perigo que você foi exposto, né, enfim. Então é muito importante também organizar essa parte para poder ter um tempo rápido, né, de resposta no seu processo administrativo. Uma coisa muito bacana que eu pesquisei é que o planejamento previdenciário é o 6º assunto mais pesquisado, né, no âmbito do direito previdenciário. E isso me deixou até com uma questão, assim, um pensamento, que esse deveria ser o assunto mais pesquisado. Porque não adianta de nada a gente pesquisar sobre tempo de contribuição, valor de aposentadoria, reforma da Previdência, se a gente não sabe ao menos o que a gente está fazendo da nossa vida contributiva. Por quê? Tá, eu quero me aposentar, tá, mas eu quero me aposentar como? Com o quê? Quando? Né? Eu me encaixo em alguma regra de transição? Como eu vou saber disso? No planejamento previdenciário. Então é muito importante fazer o planejamento previdenciário. Ele é o mais importante de todos os tópicos do direito previdenciário. Por quê? Porque ali você vai pegar todo o seu histórico contributivo, você vai organizar toda a sua vida contributiva, né, para poder futuramente alcançar, né, a sua tão sonhada aposentadoria do jeito que você quis ou que você achar melhor, né, para o futuro não tão distante ou distante para você. Então, eu aconselho estar procurando sempre um advogado previdenciário para poder estar atualizando essas coisas, analisar se o CNIS está corrigido, né? E fazer esse planejamento para quando chegar aquele momento, né, de se aposentar, poder usufruir com calma e não ficar ali, né, refém de um salário mínimo ou de um salário que você não sonhava e precisar continuar trabalhando. Por isso a importância de um planejamento previdenciário. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês estarem seguindo e, por favor, não esqueçam de se inscrever, de dar aquele joinha, né, de assinar as notificações e se souber de alguém aí que vive falando de aposentadoria ou que quer aposentar, de encaminhar esse vídeo aqui. Muito obrigada, tchau!